Capítulo 354 No rugido de um dragão ancião maligno desencadeado. A alma de Edgar foi fortemente danificada por Vandaliel durante a batalha na masmorra das provações de Alda. Rodkort, o deus da reencarnação, foi solicitado por Alda, o deus da lei e do destino, para tratá-lo. Ao fazer isso, ele usou uma parte da alma do rei demônio Guduranis. Conteúdo patrocinado. Quanto ao motivo pelo qual Rodkort fez uma coisa tão terrível, e foi porque a parte da alma de Guduranis que ele usou não era algo que ele considerasse uma ameaça ou perigo. Eram os pedaços minúsculos e sem sentido que foram produzidos quando a alma de Guduranis foi quebrada em múltiplos fragmentos. Foi melhor descrito como o pó da alma do rei demônio Guduranis. Se uma alma fosse metal ou madeira, esse pó de alma seria equivalente aos minúsculos restos de metal ou serragem criados ao cortá-la. Naturalmente, esse pó de alma não tinha poder significativo, e Rodkort apenas o usou como adesivo para fechar as feridas na alma de Edgar. Como resultado, o tratamento de Rodkort foi tão bem sucedido quanto seria de esperar de um especialista em almas. Ele desafiou o prognóstico inicial de Edgar de estar completamente incapacitado ou incapaz de continuar a trabalhar como aventureiro. Não só isso, mas Edgar conseguiu retornar às suas atividades de aventureiro muito rapidamente. Depois disso, ele usou fragmentos do corpo do rei demônio Guduranis para servir de corpo para reencarnar Rikudo Ijiri, que havia se tornado um semideus. Ele transplantou o instinto e as memórias de Guduranis para Rikudo, depois aplicou uma maldição para que ele não fosse capaz de quebrar as almas dos outros. A reencarnação de Rikudo em Lambda também foi bem sucedida. Mas Alda, que dependia da experiência de Rodkort quando se tratava de almas, e do próprio Rodkort, cometeu um erro. Esse erro residia no fato de que, embora Rodkort fosse proficiente no manejo de almas comuns e as almas de pessoas, animais e plantas, e ele não era um especialista quando se tratava de almas de seres diferentes das criaturas comuns, como Guduranis. Rodkort acreditava que as memórias de Guduranis serviriam como nada mais do que um complemento à própria experiência de Rikudo e uma ajuda na criação de novos feitiços de atributos de morte, mas os pensamentos e emoções de Guduranis do passado foram gravados em suas memórias em grande detalhe, e estes não tinham mudou quando Rikudo extraiu essa informação das memórias. Rodkort acreditava que o instinto de Guduranis simplesmente melhoraria a intuição de Rikudo na batalha e atuaria como o lubrificante necessário para controlar seu corpo que era feito de fragmentos do rei demônio, mas esse instinto astutamente enganou e manipulou Rikudo. Fez isso para sobreviver e não como o instinto de Rikudo Ijiri, mas como o instinto de Guduranis. E o maior perigo que Rodkort ignorou foi o fato de que o instinto e as memórias que ele colocou dentro de Rikudo e o pó da alma que ele colocou dentro de Edgar podiam sentir um ao outro e trabalhar juntos. Embora eles fossem uma única alma, Rodkort nunca imaginou que eles seriam capazes de se comunicar após serem separados e colocados em almas diferentes. E assim, Guduranis conseguiu reunir Rikudo e Edgar em um único campo de batalha, despercebido por Rodkort e Alda. Depois disso, após várias tentativas fracassadas, ele conseguiu que Rikudo matasse Edgar. O que é isso? Edgar se perguntou. Algo está me escapando. Eu? Quem sou eu? Edgar? Lucas? Por que há um buraco no meu peito? Ah, isso mesmo. Sou um aventureiro e hoje irei para a guilda com Heinz, Delisa, Riley e Martina. O pó da alma que selou as feridas na alma de Edgar vazou quando foi absorvido por Rikudo. Tudo o que restou foi a alma gravemente ferida de Edgar e os fragmentos da alma do espírito heróico Luke. Isso, junto com o fato de o corpo de Edgar estar se aproximando da morte, turvou rapidamente sua consciência. Eles estão voltando. Minha vontade, minhas emoções, meus pensamentos. Eles estão fracos, mas retornaram. Pensou as memórias e o instinto de Guduranis, que absorveram o pó da alma e se fundiram em um só, enquanto tremia de alegria. O pó da alma era de fato pouco mais do que detritos criados no processo de cortar a alma de Guduranis em múltiplos fragmentos. Mas esses destroços já pertenceram a várias partes de sua alma e sua vontade, suas emoções, seus pensamentos e outras partes também. Como Rodkort acreditava, o pó da alma não tinha poder por si só. No máximo, fortaleceu ligeiramente Edgar e afetou sua personalidade.
Mas ao se fundirem com outros fragmentos da alma de Guduranis, os pedaços em pó recuperaram as funções das partes que faltavam. Ainda estava longe de ser suficiente para devolver a alma ao seu estado original. No entanto, havia alguém disponível para compensar isso. Oku, e Rikudo gaguejou. O que é isso? O que está acontecendo? Ele pensou, totalmente perplexo. Seu corpo estava se movendo sozinho e ele não conseguia falar direito. Suas emoções eram uma bagunça confusa, sua mente estava tomada por uma forte náusea, uma sinistra sensação de alegria e uma terrível sensação de perda, como se seu corpo estivesse caindo em pedaços de uma ponta a outra. Etis, ele gritou. Meu corpo. Meu corpo está longe? Seus sentidos foram separados de seu corpo. Sua visão recuou para longe, como se fosse uma filmagem sendo reproduzida em uma tela da qual ele se afastava cada vez mais. Qual o significado disso? Não adquiri o poder do rei demônio Guduranis? E eu deveria me tornar o único deus deste mundo. Isso mesmo. Você adquiriu meu poder e se tornará o Deus mais poderoso, o único que está no ápice deste mundo, disse uma voz que, em contraste com os sentidos de seu corpo que estavam desaparecendo na distância, ecoou mais alto do que nunca antes. Essa voz, não me diga? Rikudo conhecia essa voz. Foi a voz que despertou durante sua batalha contra Vandaliel, a voz que ele pensava, ou melhor, presumia erroneamente, e que sua razão mantinha completamente suprimida. Não me diga. Você é Guduranis. Impossível, como pode ser isso? Tenho certeza de que tinha controle total sobre os fragmentos da alma de Guduranis. Na verdade, eu fui controlado por você e, ou melhor, fingi ser. O que? Isso não pode ser. Não há como um instinto primitivo fazer algo tão astuto na ausência de pensamento e razão. E por que você acha isso? Existem inúmeros exemplos no mundo em que você nasceu, exemplos de criaturas que são inteligentes e possuem o conhecimento para sobreviver apesar de serem muito primitivas, não são? Por exemplo, aqueles que fingem a própria morte diante de seus predadores. E minhas memórias também ficaram gravadas em sua alma. O que há de tão surpreendente em eu realizar uma ação que realizei em um passado distante e que ficou registrada em minhas memórias? Rikudo sentiu um arrepio ao ouvir Guduranis, mas entendeu essa explicação. Até este ponto, ele presumia que todos os fragmentos do Rei Demônio eram incapazes de qualquer coisa além de sair do controle, com base no que Rodcourt havia lhe contado sobre eles. Ele acreditava que isso acontecia porque eles não podiam possuir nada parecido com inteligência, com exceção de fragmentos como os pensamentos de Guduranis e sua inteligência. Ele nem tinha pensado na possibilidade do fragmento que era o instinto de Guduranis ficar fora de controle, mas fazendo isso de uma forma que passaria despercebido. Ficar quieto e imóvel, fingindo estar morto. Conteúdo patrocinado. Você me usou. Rikudo percebeu. A voz de Guduranis riu alto. Você é a definição da palavra sem vergonha. Você e Rodcourt foram aqueles que tentaram usar minha alma e meu corpo, não foram. Se você vai se ressentir de alguém, ressente-se por não ter o poder de me suprimir e por Rodcourt por ser tão ingênuo. Maldito seja. Não pense que você pode simplesmente continuar sua ressurreição assim. Definitivamente vou recuperar o controle do meu corpo. Apesar de sentir o desespero tomando conta de sua mente, Rikudo estava quebrando a cabeça e procurando alguma maneira de recuperar o controle de seu corpo de Guduranis. E daí se você recuperasse aqueles belos pedaços de sua alma que estavam embutidos na alma de Edgar? Você achou que adicionar aquela poeira permitiria que você assumisse o controle total do meu corpo e me selasse? Rikudo acreditava que esta era uma situação desesperadora, mas também que ele ainda não havia recebido o checkmate. Ele acreditava nisso porque tinha a impressão de que Guduranis havia apenas assumido o controle de seu corpo. Sua crença de que Guduranis o estava apenas infestando como um parasita e que ele ainda era o dono de seu corpo ainda estava inabalável. Recupere o controle sobre seu corpo, você disse? Guduranis riu. O que você está dizendo? Será que você ainda não percebeu de onde vem minha voz? O que você? Não me diga.
Um calafrio devastador tomou conta de Rikudo enquanto ele olhava em volta, tentando descobrir de onde vinha a risada desagradável de Guduranis. E então ele percebeu isso. A risada vinha de algum lugar muito próximo e diretamente atrás dele, e não, da parte de trás da cabeça de Rikudo. Impossível. Isso não pode ser. Estou sendo absorvido e minha alma está sendo assimilada e absorvida? De fato é, Rikudo. Ou devo dizer, eu. O rosto de Guduranis estava na nuca de Rikudo. Mas no momento em que Rikudo percebeu isso, ele percebeu que mesmo essa percepção estava errada, e ele estava enganado o tempo todo. Não pode ser? Qual o significado disso? Rikudo virou os olhos para baixo e olhou para si mesmo, apenas para ver suas próprias costas. Não era o rosto de Guduranis que estava na sua nuca, e era o seu próprio. Impossível. Deveria ser impossível para você devorar e absorver almas. E a maldição do Hotcourt ainda deveria estar funcionando. De fato. Você está precisamente correto. Mesmo antes da minha derrota nas mãos de Belvur e seus aliados, fui capaz de quebrar almas, mas nunca fui capaz de devorá-las. E agora estou preso a esta maldição problemática. Nem eu nem o maldito Vandaliel somos capazes de remover maldições aplicadas a uma alma que ainda não recuperou seu poder. Admitiu Guduranis. Mas isso não é verdade para a sua alma, Rikudo Ijiri. Eu não quebrei ou devorei sua alma. Pelo menos, não por minha causa. E então Rikudo percebeu a razão por trás de tudo. Hotcourt. O instinto e as memórias do rei demônio Guduranis foram incorporados na alma de Rikudo Ijiri por Hotcourt. Incorporado, para que o instinto e as memórias de Guduranis ajudassem Rikudo e para que eles fossem um com ele. Foi por isso que Guduranis conseguiu manipular a alma de Rikudo, apesar de estar sob o efeito da maldição de Hotcourt. Afinal, Guduranis e Rikudo eram a mesma alma. Se ele estivesse apenas infestando Rikudo, como um de seus fragmentos de corpo poderia fazer com um hospedeiro humano, então provavelmente não teria sido o caso. De fato. Graças a Hotcourt, o especialista em almas, você teve a honra de se tornar um comigo. Mas como você também estava tentando me usar, acho que você é tão responsável quanto ele, não é? Eu sou um deus. Eu me tornei um deus. Sim, você é um deus. Sua alma não é a alma de um humano fraco, mas a alma de um deus, alguém que pode resistir a funcionar como parte de mim. Sua sabedoria, seu conhecimento, sua razão e estes conectam os fragmentos da minha alma. Nunca aceitarei isso. Guduranis, eu nunca serei um trampolim para você. Rikudo se opôs a Guduranis com todas as suas forças, tentando recuperar o controle sobre sua alma. Usando o que aprendeu sobre lutar usando sua alma no curto espaço de tempo que passou, ele tentou resistir a Guduranis. Ó céus! Em resposta à resistência de Rikudo, Guduranis cedeu muito terreno. Rikudo sentiu uma enorme onda de alívio quando imediatamente recuperou a maior parte do controle sobre sua alma. Eu fiz, e ele começou a pensar triunfantemente, mas um momento depois, ele gritou em agonia. O canhão da morte e o canhão oco de Vandaliel, com os efeitos de sua habilidade devorador de Deus, explodiram violentamente contra as partes do corpo de Rikudo para as quais sua alma havia retornado. Vandaliel não tinha ideia de que tipo de estado a alma de Rikudo estava agora, mas ele atacou depois de ver Rikudo tendo espasmos ameaçadores. A risada de Guduranis que se seguiu foi ensurdecedora. Graças a isso, ficou ainda mais fácil para mim absorver você. Rikudo Ijiri, permita-me agradecer-lhe da mesma forma que você agradeceu àqueles que você traiu e usou. Obrigado, meu trampolim. Obrigado por me deixar com um humor tão agradável. Conteúdo patrocinado. Com seus pensamentos mal funcionando, a voz provocadora de Guduranis foi a última coisa que Rikudo ouviu, e então ele se tornou parte de Guduranis. E então, a consciência de Guduranis retornou ao mundo exterior. Segunda R ressuscitado. A ressurreição finalmente chegou.
Eu sou o rei demônio Guduranis, ele declarou em voz alta, gritando seu próprio nome e o nome que, antes de ser selado, os deuses e as pessoas deste mundo gritaram de medo e desespero. O céu estava repugnantemente azul e claro, e o ar morno do início do verão era desagradável contra sua pele. Mas mesmo assim, ele se sentiu entusiasmado. Havia uma mulher com vida desceu sobre ela, e Rhys, um dos companheiros de Edgar, estava olhando incrédulo. A visão deles elevou ainda mais o ânimo de Guduranis. Guduranis deu uma risada triunfante. Isso é verdadeiramente fogo, disse Vandaliel, interrompendo-o. Sangue, massa cerebral, carne e ossos respingaram no rosto de Guduranis. Edgar estava pendurado, com o peito empalado pelo braço de Guduranis, e um projétil feito de fragmentos do rei demônio havia estourado sua cabeça. É Edgar. Rhys e seus companheiros choraram tragicamente mais uma vez. Você está satisfeito em poder acabar com ele? Você realmente queria tanto matar um corpo sem alma que se tornaria um cadáver em mais 10 segundos? Disse Guduranis enquanto calmamente limpava a carne, o sangue e a massa cerebral de Edgar, irradiando uma terrível intenção de matar. Ainda apontando o cano da arma para ele, Vandaliel assentiu. Sim. Era algo que valia a pena priorizar, mesmo em vez de uma tentativa de ataque surpresa que talvez nem funcionasse contra você. Mas o que você quer dizer quando diz que ele não tinha alma? Não vejo o espírito dele. Você o quebrou. Vandaliel explodiu a cabeça do moribundo Edgar, mas não conseguiu devorar sua alma. Eu não quebrei a alma dele. Depois que absorvi dele os finos fragmentos de minha própria alma, ele foi levado para dentro de minha alma. Assim como Rikudou, respondeu Guduranis. Entendo. Como sempre, Hotcourt só faz coisas problemáticas, disse Vandaliel. Ele não sabia nada detalhado sobre o que havia acontecido com Edgar e Rikudou, ou o que Hotcourt havia feito com eles. Mas ele chegou à conclusão de que uma parte de Guduranis havia sido implantada não apenas em Rikudou, mas também em Edgar, e Rikudou matando Edgar fez com que Guduranis ressuscitasse por algum motivo. Ou seja, a culpa foi do Hotcourt. No entanto, as lâminas de 5 cores provavelmente pensariam de forma diferente. Vandaliel sabia que, no mínimo, eles o considerariam o motivo da morte de Edgar. Afinal, embora Hotcourt tenha sido quem fez algo com Edgar, a única razão pela qual ele fez isso foi porque Vandaliel feriu Edgar tão gravemente no calabouço das provações de Alda que ele estava prestes a ficar completamente incapacitado. Assim, ele não se importava se Rhys e seus companheiros olhassem para ele ou o culpassem, mas parecia que eles não estavam pensando dessa forma. O foco deles estava em Guduranis. Não estava claro o que eles estavam pensando, mas parecia que estavam priorizando Guduranis em vez de Vandaliel. Sendo esse o caso, não há razão para priorizar matá-los em vez de Guduranis. Não pode ser ajudado, ou vou deixá-los para mais tarde. E Guduranis também é inimigo de vida e dos outros, e aquele que me matou no passado distante também. Ele desistiu de priorizar Rhys e seus companheiros e voltou seu foco para Guduranis mais uma vez. Então, parece que você ressuscitou. Essa é a sua forma original? Vandaliel perguntou. Guduranis ainda estava na forma de um humanoide negro grotesco, mas havia um olhar mais penetrante em seus olhos do que quando este corpo ainda era Rikudou, e sua boca havia se aberto mais para se estender de orelha a orelha, seu rosto parecia muito mais diabólico. Mas esta aparência era muito diferente de qualquer descrição do rei demônio Guduranis na mitologia. Certamente não é. Ao contrário de você, não dou nenhum valor a uma determinada forma, então simplesmente não vi razão para mudar minha forma drasticamente, disse Guduranis. E me revolta que você me pergunte isso, quando você roubou vários fragmentos do meu corpo e brincou com eles enquanto eu estava selado. Na verdade, a forma atual de Guduranis parecia ser diferente da sua verdadeira forma. Sua forma não mudou significativamente em relação ao corpo que Rikudou tinha, talvez porque os fragmentos de seu corpo estavam incompletos, ou talvez simplesmente porque não havia sentido na transformação. Grande Vandaliel, Guduranis não tem uma forma fixa. Ele é capaz de se transformar na forma que for mais conveniente no momento, disse Gufadgar. Ao liderar seu exército,
Guduranis nos enfrentou com chifres como uma coroa, presas afiadas, um corpo coberto por uma casca dura e escamas, e asas membranosas como um manto nas costas. Mas durante a batalha, ele mudava de forma e mudava constantemente quantos braços, pernas e até cabeças ele tinha, disse Vida. Em retrospectiva, acho que o primeiro é uma forma que ele criou para deixar claro às pessoas e aos deuses deste mundo que ele é o rei demônio, para intimidá-los e causar medo em seus corações, disse um dos chefes do Fidir, que residia no cajado dos 5 pecados que agora tremia. Ele nunca assumiu uma forma tão simples, semelhante à do rei demônio, antes de virmos a este mundo, até onde eu sei, disse outra cabeça. É uma forma que ele decidiu depois de vir a este mundo e capturar alguns dos humanos que viviam no que hoje é chamado de continente do rei demônio, e questioná-los, disse uma terceira cabeça. Vandaliel assentiu em compreensão. Parecia que Guduranis não tinha apego a nenhuma forma específica e mudava de forma com base na situação e no que precisava. Bem, sua aparência é relativamente sem importância. Mais importante ainda, parece que você ressuscitou, mas o que você planeja fazer agora? Você realizará o desejo de Rikudou e Jiri de continuar lutando contra nós até a morte? Vandaliel perguntou a Guduranis. A maneira como você diz isso faz parecer que, dependendo das minhas intenções, você não pretende lutar comigo? Disse Guduranis. Conteúdo patrocinado. Só estou verificando para ter certeza. Você tem várias opções disponíveis, como voltar ao mundo de onde veio ou abandonar esse corpo para reencarnar como humano. Guduranis era um inimigo mortal de Vida e dos outros deuses, mas Vandaliel ainda queria confirmar suas intenções. Era provável que para a Vida, Alda fosse atualmente mais inimiga do que Guduranis, e Vandaliel não tinha nenhum ódio direto pelo demônio. Rei, também. Vá. Você ficou maluco? Você pretende deixar o rei demônio ir em liberdade? Heinz gritou incrédulo. Só verificando? Disse Jennifer, repetindo o que Vandaliel havia dito. Você realmente acha que ele vai simplesmente se virar e dizer: estou satisfeito apenas por ter ressuscitado, vamos parar de lutar? A intenção assassina que ele está irradiando está claramente sendo direcionada a você. Você não percebeu? Disse Diana. Mas Vandaliel não lhes deu nenhuma olhada. Silêncio, tolos das lâminas de 5 cores. Vandaliel-sama está imerso em pensamentos. Isla disse a eles com raiva. Realmente? Acho que ele estava apenas verificando, como disse. Certo, amores? Disse Palvina. Sou apenas ar, sou apenas ar, sou apenas ar, Luvesfol repetia para si mesmo sem parar. Na verdade, Palvina estava certa. Vandaliel não estava pensando profundamente em nada. Ele estava pensando em ganhar ainda mais alguns segundos para que Sam e os outros pudessem completar suas operações de resgate, mas isso era tudo. De fato. Adquiri o conhecimento e a sabedoria de Rikudou e Jiri e me encontro em circunstâncias completamente diferentes de quando fui derrotado por Belwood e seus aliados. Há uma série de opções abertas para mim, disse Guduranis, olhando novamente para aqueles que o cercavam e Vandaliel, os companheiros de Vandaliel e o grupo de Heinz. Ele levantou a mão e começou a contar suas opções nos dedos. Eu poderia terminar o que Rikudou e Jiri começou e cumprir seu acordo com Rodcourt, acabando com sua vida miserável e matando todos os seres vivos naquele seu império monstruoso, bem como os traidores que abanam o rabo por você. Mas isso não é particularmente atraente, disse Guduranis. Afinal, Rodcourt também é um dos deuses que ousou tentar me usar. Esta foi a primeira vez que Vandaliel e seus companheiros souberam que Rodcourt desejava não apenas acabar com a vida de Vandaliel, mas também destruir todo o império demoníaco de Vidal. Parece que não temos escolha senão destruir aquele cara, afinal, disse Vandaliel com determinação renovada. Darcia, Isla e os outros assentiram. Enquanto isso, Guduranis dobrou um segundo dedo. Reunir os remanescentes do meu exército agora para reacender a batalha em que fui derrotado há 100.000 anos seria totalmente tolo, disse ele, descartando esta opção. Não tem utilidade para traidores fracos que defendem a ressurreição do rei demônio para as criaturas inferiores que os adoram, embora não desejem verdadeiramente minha ressurreição.
Heinz e seus companheiros olharam para Guduranis com desconfiança, incapazes de dizer se ele estava falando sério. E ainda assim, não posso retornar ao mundo de onde vim originalmente. Esse mundo já estava à beira da destruição quando o deixei, há 100.000 anos, é altamente provável que não exista mais, continuou Guduranis, sem parecer nem um pouco triste ao descartar a possibilidade de retornar ao seu mundo natal. Ele provavelmente abandonou aquele mundo há 100.000 anos, precisamente porque não tinha apego a ele. Submeter-se à sujeira como você juntar-se às fileiras de seus subordinados não é possível. Posso usar livremente o cérebro de Rikudo Ijiri, agora que o adquiri dele, mas não importa o quanto eu o use para considerar a ideia, não vejo nenhuma possibilidade de que você e eu possamos coexistir. Ele disse descartando a possibilidade de ele se juntar a Vandaliel. Como muitos dos deuses malignos que eram os remanescentes do exército do rei demônio, o senso de valores de Guduranis e o ambiente que ele preferia eram muito diferentes daqueles das pessoas deste mundo. Foi por isso que ele foi capaz de criar monstros e ninhos do diabo sem hesitação que geraram monstros neste mundo. Guduranis dobrou o quinto e último dedo. Então eu poderia deixar este continente, escolher alguma ilha desabitada e inútil e passar meu tempo escondido lá, e você poderia dizer que esta seria a escolha menos arriscada. A minha ressurreição só foi possível devido a circunstâncias afortunadas, a arrogância e negligência de Rodcourt, e os numerosos conflitos entre vida e Alda. Eu poderia escolher esta opção para planejar minha ressurreição completa e minha vingança, evitando o risco de lutar contra vocês, vermes. A presença de um tremendo mana emanava de Guduranis enquanto ele falava, mas esse mana ainda não era tão grande como seria se ele tivesse todos os fragmentos de sua alma e corpo. O exército que uma vez o serviu e os monstros que eram seus peões não estavam aqui, e ele estava cercado por inimigos. Diante de seus olhos estava Vandaliel, um inimigo capaz de quebrar e devorar almas. Evitar uma batalha aqui seria uma decisão pragmática. Mas, para começar, Guduranis não era o tipo de pessoa que tomava decisões pragmáticas. É por isso que vou massacrar todos vocês, aqui mesmo. Ele rugiu. Com todos os 5 dedos agora dobrados para formar um punho, ele envolveu-o com magia de atributo de morte, depois cortou-o e jogou-o em direção a Vandaliel. Isso foi o que eu pensei, disse Vandaliel enquanto parava o punho negro com suas garras, um pouco confuso com o fato de conter mais poder do que ele pensava. Você estava claramente expressando malícia em relação a mim, e sua intenção de matar só estava ficando mais forte. Ridículo. Você pretendia me destruir no final, não importa qual fosse minha resposta. Disse Guduranis enquanto um novo pulso e uma nova mão cresciam em seu braço decepado. Ele produziu narizes do rei demônio por todo o corpo e disparou canhões de ar com veneno mortal ao seu redor. Claro que sim. Se deixássemos você ir aqui e lhe dermos tempo, você apenas reuniria monstros e nos atacaria, disse Darcy enquanto destruía os ataques dos canhões de ar com seus próprios feitiços ofensivos. Conteúdo patrocinado. Precisamente. Disse Guduranis. Mas não importa o que eu pensasse sobre isso, cheguei à conclusão de que quando terminasse de me preparar, você teria mais forças. Apesar de nos ridicularizar tanto, você está fazendo a mesma coisa que Rikudo, não é? Disse Kanako, lançando um feitiço de atributo água. Você achou que eu mudaria? Guduranis gritou enquanto anulava seu feitiço com um único movimento de braço. Eu vou matar vocês, vermes, e recuperar os fragmentos do meu corpo do cadáver de Vandaliel. Então, recuperarei o resto da minha alma de Alda e Rodcourt. Heinz deu um grito animado enquanto avançava atrás do feitiço de Kanako, sua espada sagrada erguida. Liberte a alma de Edgar, agora mesmo. Corte sagrado radiante instantâneo. Sua espada se moveu mais rápido do que quando ele lutou contra Vandaliel enquanto tentava cortar Guduranis com um ataque abrangente direcionado à lateral de seu torso. Mas Guduranis, que percebeu esse ataque, deu uma risada irônica. Você não entende? Eu absorvi a alma de Edgar. Seus movimentos são incrivelmente óbvios para mim. Um momento depois, os olhos de Guduranis se voltaram para outro lugar. Ele percebeu que havia alguém além de Heinz e seu partido que não poderia ser exatamente descrito como aliado de Vandaliel. E quanto aos meus movimentos, então?
100 flashes de ar cortantes, disse Randolph. Um número incontável de ataques de espada voam pelo céu e, embora tenham atingido o corpo de Guduranis, pareciam ineficazes, eles não pararam seus movimentos de forma alguma. Seu humilde mortal. Você nem é campeão. Você acha que sua espada seria eficaz contra mim? Guduranis disse. Agora, então. Permita-me desfazer esse selo. De um braço que se projetava de suas costas, ele disparou um raio negro de luz. Seu alvo gritou, incapaz de evitá-lo. Quando o raio negro de luz brilhou sobre ele, Luvesfol gemeu em agonia por um momento, mas parou rapidamente. Gaai, meu selo, está sendo desfeito? Ele disse incrédulo. Amor! Exclamou Palvina. Pen também deu um grito alarmado. O corpo de Luvesfol, que era o de um enorme viver, inchou e mudou de forma a uma velocidade tremenda. A forma resultante foi um corpo longo, semelhante a uma cobra, uma cabeça semelhante à de um crocodilo, pernas curtas, mas com garras afiadas e mortais, cauda com barbatanas e asas membranosas. Este era um dragão ancião dos atributos da água e da terra, Luvesfol, o deus dragão maligno e furioso, e embora ele estivesse em um estado lamentável, com seu corpo ainda não tendo se recuperado totalmente das feridas infligidas a ele por Vandaliel e os membros da tempestade. Da tirania antes de ser selada. Minha verdadeira forma, meu verdadeiro corpo. Luvesfol ofegou. Venha, Luvesfol. Liberte a raiva e o ódio que foram selados. Dependendo de quão bem você me servir, posso permitir que você se junte ao meu exército mais uma vez. Disse Guduranis alegremente. Ele notou Luvesfol, que havia sido selado na forma de um viver, e adivinhou que ele não servia Vandaliel sinceramente. Luvesfol traiu os deuses deste mundo uma vez para servir Guduranis, e Guduranis acreditava que faria isso novamente. Uma vez traidor, sempre traidor. Nem precisa ser dito. Disse Luvesfol, com os olhos cheios de raiva enquanto inspirava profundamente em preparação para um ataque de sopro. Ele não desencadearia o ataque de sopro de um dragão, mas um de um verdadeiro dragão ancião, um ataque que ele foi incapaz de realizar enquanto estava selado. Ele concentrou uma tremenda quantidade de poder em seu ataque e, apesar dos ferimentos, seria capaz de destruir um castelo ou até mesmo uma cidade inteira. Amor! Disse Palvina, chamando o apelido de Luvesfol e apontando para Guduranis. Pegue ele. Como você manda. Morre, matador de demônios de merda. Luvesfol gritou, liberando sua ira sobre Guduranis. O que? Guduranis proferiu em estado de choque quando imediatamente lançou um feitiço para conjurar um escudo para bloquear o ataque da respiração. Mas esse escudo foi quebrado por um feitiço ou raio negro ou lançado por Vandaliel. Esse seu bastardo! Guduranis gritou. Um momento depois, tendo sido pego de surpresa repetidas vezes, Guduranis gritou enquanto desaparecia na violenta torrente do ataque de Luvesfol.